Que alegria. Você já teve esse privilégio de ter seus olhos abertos quando você conheceu Jesus? Amém? Que coisa boa, que coisa gostosa a gente poder celebrar essa nossa liberdade, né, em Jesus, celebrar essa nossa possibilidade de enxergar aquilo que está à nossa frente, porque Jesus pagou o preço ali na cruz por nós. que alegria receber os irmãos, que alegria estarmos juntos cultuando ao Senhor. Que alegria podermos celebrarmos juntos com quem também está conectado conosco. E espero que esse seja um tempo de bênção, um tempo da palavra do Senhor, um tempo do Espírito Santo falar aos nossos corações. Quero que você agora tenha um tempo de oração aí. Onde você está, aí você que está assistindo a gente, você que está aqui conosco, então baixe sua cabeça e ore silenciosamente, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa realmente falar ao seu coração com essa mensagem de hoje. Tem um tempinho seu de oração, um tempinho seu com o Senhor nesse instante. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque estamos reunidos como povo, estamos reunidos como igreja do Senhor. E aqui nós queremos agora, com os nossos corações abertos, pedir, Senhor, nos colocar diante do Senhor, pedindo que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade de falar aos nossos corações, de falar aquilo que o Senhor mesmo tem para ministrar aos nossos corações, para que saiamos daqui motivados e preparados para os desafios que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. É muito interessante nós caminharmos e nós juntos meditarmos na palavra do Senhor. O texto que nós vamos meditar hoje é o texto de João, capítulo 9. Nós vamos passar um pouquinho por alguns versos ali do capítulo 9, e o tema da nossa mensagem hoje é a cegueira da religiosidade. A cegueira da religiosidade. O que essa religiosidade pode trazer e pode nos cegar? Por que a religiosidade pode, então, nos cegar? Será que ser religioso é algo que é ruim? Ser religioso é algo que não é isso que Deus quer de nós? Nós vamos meditar um pouquinho juntos nesse texto. E é interessante nós pensarmos que o ser humano ele vive atrás de busca, ele busca muitas coisas. Ele está o tempo todo querendo encontrar respostas, não é assim? Ele está o tempo todo querendo buscar algo que vai suprir uma necessidade dele. O problema é que muitas vezes a gente só busca aquilo que nos interessa. A gente não quer respostas que nos confrontam, a gente só quer respostas daquilo que vai ao encontro daquilo que a gente deseja. Se de repente vem algo diferente daquilo que eu gostaria que fosse, aí eu já não me interessa muito mais aquilo, né? E aquilo já não busco mais com afinco. A gente só busca essas respostas que querem nos agradar, mas as respostas que nos confrontam, a gente quer rejeitar, a gente quer negar. E aí a gente vai entender que a religiosidade é uma das maneiras que encontramos para justificar os nossos desejos. Mas a religiosidade vazia somente nos leva para um nível ainda mais profundo de cegueira espiritual. Quando a gente vai buscar resposta e a religiosidade é uma dessas buscas que a gente tem, nós precisamos entender que a religiosidade por si só, ela não traz todas as respostas que precisamos. A religiosidade vazia, ela pode nos levar para um nível ainda muito mais profundo dessa cegueira. Ela pode nos levar para um nível muito mais profundo dessa busca e a gente não conseguir achar as respostas que a gente precisa. A gente quer enxergar algo, mas a gente não consegue, porque a gente não consegue ver além daquilo que está simplesmente aos nossos olhos, que nós não estamos vendo com o olhar de Deus. Sabe, não sei se vocês já ouviram falar do CR, mas o CR tem uma frase para definir insanidade. CR é um programa, né, de cura interior chamado Celebrando a Restauração. E quando você faz o CR, você aprende uma definição para insanidade. E insanidade, na definição que o CR traz, é você querer que algo está acontecendo com você seja diferente, um resultado diferente, mas fazendo as mesmas coisas.
Eu quero esperar algo novo, eu quero experimentar algo novo, mas eu não quero mudar minha atitude, eu quero continuar acomodado, como eu sempre estive. O texto que nós vamos ler hoje, e o contexto, né, do que a gente vai estudar hoje, eu queria lembrar um pouquinho dessa história. Jesus está lá no templo, então, se você pegar até um pouquinho antes, ali do capítulo 9 do livro de João, do Evangelho de João, você vai ver que Jesus estava lá no templo, estava num debate lá com as pessoas estavam ali dizendo que ele não era o Messias, as pessoas estavam dizendo que ele era um falso profeta, que ele estava ali para enganar as pessoas, e aí Jesus afirma para eles, não, eu sou, antes de Abraão nascer, eu sou. E aí aquilo complica mais ainda, quando Jesus fala que ele já existia antes de Abraão, aí o povo realmente acha que ele está blasfemando muito, e aí querem apedrejar Jesus, e Jesus ele sai de perto dessas pessoas, é como se ele fugisse, né? Ele evita essas pessoas, mas nessa fuga, nessa saída de Jesus, Jesus encontra um jovem cego. E aí, quando Jesus se depara com ele, os seus discípulos vão ali e perguntam para Jesus, Jesus, esse jovem cego aí, ele é cego porque ele pecou ou porque seus pais pecaram? Existia naquele meio, naquela época, um conceito de que se você tinha alguma enfermidade, aquilo era resultado de um pecado seu, era simplesmente Deus fazendo justiça sobre algo que ou você, ou seus pais, ou uma geração anterior a você tinha feito. Mas Jesus, não. Esse homem está cego, não é por pecado de ninguém, é para que a obra de Deus se cumpra, seja revelada, né? E aí Jesus faz algo que hoje, se fosse ia ser bem complicado. Jesus cospe no chão, na terra, né? Pega aquela saliva com terra e passa no olho do cego. Você não imaginou algo assim hoje? Você não ia, né? Mesmo que você estivesse doente, você não ia falar assim, ó, você não vai passar isso na minha enfermidade, eu não vou deixar. Mas Jesus faz algo totalmente estranho e fala para ele, olha, vai se lavar lá no tanque de Siloé. E o homem vai, e o homem se lava e ele é curado. E aquilo intriga o povo. E aquilo intriga tanto o povo que eles pegam aquele jovem, aquele homem e levam lá para os fariseus, lá para a sinagoga, e falam, ó, esse homem foi curado aqui. E aí? Vamos investigar o que aconteceu. E os fariseus não acreditam que ele tinha sido curado, eles mandam chamar os pais daquele jovem, daquele homem, e falam, ó, esse é teu filho mesmo? Tem certeza que é teu filho? E eles falam, não, é meu filho mesmo, mas eles não acreditam. E aí vai entrar o texto agora que nós vamos ler juntos, a partir do verso 30. Então, abre aí a sua Bíblia em João, capítulo 9, a partir do verso 30. Vamos ler juntos. Nós vamos projetar aqui para você que está nos assistindo também, você vai acompanhar aí essa leitura. Vamos ler do verso 30, do capítulo 9, até o verso 41. Então, vamos ler juntos aí esse trecho. O texto diz assim, o homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, ele é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isto e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Jesus estava ali ensinando algo muito importante.
Jesus estava revelando algo, mostrando algo muito importante, algo extraordinário para aquelas pessoas ali. E a primeira lição que eu quero que nós aprendamos com Jesus é que a cegueira da religiosidade gera soberba. A cegueira da religiosidade gera soberba. Nós vamos ver lá no verso 34, que diz assim: diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Esses eram os fariseus. Esses eram os religiosos daquela época. Aqueles que se diziam saber tudo. Eram os conhecedores da lei, os conhecedores da palavra. Mas eles eram tão conhecedores que eles se achavam muito superiores aos outros. Por isso que essa religiosidade cegou esses homens. Chegou ao ponto de fazer com que eles acreditassem somente na autossuficiência deles, no conhecimento deles. Eles estavam diante de um milagre que Jesus havia feito, mas eles não conseguiram enxergar. Aquela religiosidade deles travou, aquela religiosidade deles os cegou e não permitiu que eles vissem exatamente o milagre que Jesus tinha feito. Sabe, nós, hoje, queremos sim muitas pessoas que estudam a palavra. Nós queremos sim muitas pessoas que leem, que tenham muita conexão com a palavra de Deus. Mas sabe, só conhecer não é suficiente. Você pode saber tudo da Bíblia, mas você precisa ter um relacionamento com o Senhor. Eu diria mais, crer apenas em Jesus talvez não seja suficiente sem relacionamento. Porque a palavra de Deus nos diz lá em Tiago 2,9, que até os demônios creem e se estremecem. Nós precisamos nos relacionar com Jesus, ter os nossos olhos abertos para nos relacionar com Jesus. Nós temos muitos crentes que sabem muito, mas que praticam nada. Nós precisamos ser discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus. E discípulos de Jesus desenvolvem, ao mesmo tempo, conhecimento e prática da palavra. Discípulos obedecem mesmo quando algo que parece ser totalmente estranho acontece. Existe algo mais estranho do que o que Jesus fez, né? Cuspir no chão, passar aquele cuspe, aquela saliva no olho daquele homem. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quais coisas estranhas você tem experimentado no seu relacionamento com Jesus? Ou qual coisas estranhas Deus tem movido você a fazer? Quando a gente tem os nossos olhos abertos, essas coisas que parecem estranhas ao mundo são normais. São normais para aqueles que são discípulos de Jesus. Sabe, fazer contato com aquela pessoa que você nunca viu? É estranho você conversar com alguém que você nunca se relacionou, não é verdade? Ou então, de repente, você está andando na rua e ajudar alguém, um estranho que você nunca viu. Semana passada a gente teve uma experiência que a irmã Rossana foi de carona conosco, a gente estava quase chegando lá na casa da irmã Rossana, e aí para fazer uma curva tinha uns caminhões, umas carretas lá, e o homem parou, né, Rossana? Pediu para a gente uma informação. É que você não sabe o que aconteceu depois, Rossana. A Meire contou já para você. Nós voltamos ali, parei para dar informação para aquele homem, 2 carretas, 2 homens, a gente de noite lá, só eu e a Meire, e ele queria um direcionamento para poder encontrar a estrada da Ribeira, a rodovia da Uva, para poder ir lá no sentido de Almirante Tamandaré, porque ele tinha que carregar, e ele não sabia ir. Eu falei para ele, quer saber? Falei para ele, entra aí no caminhão, manobra aí, me segue, que eu vou te levar lá, na saída lá, para você encontrar a saída. Um negócio meio estranho, né? Domingo de noite, já era, sei lá, quase 11 horas da noite, 10 e pouco da noite, sei lá que hora era, e a gente lá, levando quem um pouco nem conhecia, algo meio estranho, mas sabe, Jesus leva a gente a fazer essas coisas estranhas. Nós precisamos viver essas experiências estranhas com Jesus para que a obra de Deus seja manifesta através de nós. Precisamos sim viver essas experiências estranhas. Sabe qual é a obra de Deus? Se você abrir um pouquinho a sua Bíblia e voltar um pouquinho no mesmo livro de João, capítulo 6, verso 29, o 6, 29 diz assim, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta,
crer naquele que ele enviou. Quando você faz coisas estranhas, você leva as pessoas a crer em Jesus. Essa é a obra de Deus. Ele quer que eu e você sejamos instrumentos para que as pessoas creiam no Filho que ele enviou para morrer por nós. E isso é maravilhoso. Isso é ter os nossos olhos abertos. Isso é não viver assim, a mera cegueira da religiosidade. Mas tem uma outra lição. Uma lição muito importante, que a gente aprende com esse milagre de Jesus e com esse contato de Jesus ali com os fariseus. O que nós aprendemos é que a cegueira da religiosidade nos afasta de Cristo. A cegueira da religiosidade, às vezes, ao invés de nos aproximar, nos afasta. E por que ela nos afasta? Vamos ver o verso 35, que diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Olha o que aconteceu. Jesus não estava preocupado com aqueles fariseus que queriam apedrejá-lo ali. Jesus se afastou deles. Mas quando Jesus ouviu que aquele homem que ele tinha curado tinha sido expulso da sinagoga, Jesus foi ao encontro dele. O texto diz aqui, ao encontrá-lo. Se o texto está dizendo que foi ao encontrá-lo, possivelmente Jesus saiu à procura dele. A religiosidade, e essa cegueira da religiosidade, afasta Jesus de nós. Porque Jesus não quer se relacionar com aqueles que ficam com soberba ou se achando melhor do que os outros. Jesus não quer se relacionar com aqueles que escolhem não crer, não ver, não enxergar o milagre que ele tem para cada um de nós. Mas ele se aproxima daqueles que querem sim ver, daqueles que querem sim permitir se relacionar com ele. É muito interessante que uma vida de mera religiosidade nos priva de experimentar um relacionamento de proximidade com Cristo. É isso que faz. Uma vida de mera religiosidade nos priva desse relacionamento, dessa intimidade, desse compromisso com Jesus. Quanto mais nós nos entulhamos de regras, quanto mais nós nos entulhamos de ritos religiosos, quanto mais nós pensamos que essas coisas vão fazer com que a gente seja santo, na verdade, isso nos afasta. Quando eu me preocupo mais com a estrutura, quando eu me preocupo mais com a liturgia, quando eu me preocupo mais com as coisas e os processos e menos com o meu relacionamento com Jesus, isso me afasta dele. E eu acho que por me envolver em muitas coisas na igreja, eu estou me aproximando dele. Engraçado isso. Essa mera religiosidade que cega, essa mera religiosidade que atrapalha esse relacionamento, que não nos faz enxergar aquilo que Jesus tem preparado para nós. E às vezes nós nos entulhamos de religiosidade quando isso, a gente serve no ministério, e quando servir no ministério é mais importante do que eu ter um tempo a sós com Jesus. Não, eu tenho que ensaiar, eu tenho que preparar as minhas músicas para cantar aqui. O louvor nos abençoou muito hoje, não foi? Não é verdade? Você foi abençoado com o louvor de hoje? Diga amém aí. Se você está em casa, diga amém se você ouviu também. Mas quando isso passa a ser mais importante para mim do que o meu relacionamento com Jesus, o meu tempo a sós, sabe, a gente se entulha de religiosidade quando a gente frequenta demais atividades da igreja, mas a gente negligencia a nossa família e o nosso próximo. Ah, não, a igreja tem programação toda semana, todo dia, eu vou estar lá, eu quero estar lá. Mas quando está em casa, quando está com os amigos, quando está no trabalho, relacionamento é zero. Essa religiosidade nos pega. Até mesmo quando a gente oferta. A gente tem um especial de oferta hoje, de dedicação. Não adianta você ofertar, entregar a sua oferta, se o seu coração não estiver no lugar certo. Se isso for só um rito religioso para você. Tudo isso nos afasta de Deus. Nós precisamos ser discípulos verdadeiros. E discípulos verdadeiros de Jesus se livram de tudo que atrapalha o seu relacionamento com Ele. É isso que um discípulo verdadeiro faz. Ele se livra, ele escolhe, ele prioriza o relacionamento com Jesus. Se eu tiver que abrir mão de uma ação ministerial, eu vou abrir, porque ela pode estar atrapalhando o meu relacionamento com Jesus.
Eu não estou aqui falando que a gente não precisa servir na igreja, não, nós precisamos. E você que está aí sentado, né? A gente está chegando agora, está começando o nosso movimento de movimentar a igreja. O movimento de movimentar é redundante, mas é isso mesmo, né? Então, se você está aí sentado, nós precisamos de ajuda, não é, Mandela? Não é, Enéas? Não é, Adriano? Cadê o Adriano? Né? Olha lá, o Júnior e a Marina estão lá atrás, aqui também é Jenny. Nós estamos precisando de ajuda, sim. Mas é mais do que só se envolver com a igreja. A gente quer que você tenha um relacionamento com Jesus. E que isso seja o mais importante na sua vida. Então, se livre daquilo que pode estar atrapalhando você de se relacionar com Jesus. Discípulos verdadeiros de Jesus desenvolvem uma fé ousada, que reconhecem a Cristo e o adoram em todo tempo e em todo lugar, sem se importar com o que os outros pensam. Sabe, você tem evitado se relacionar com Jesus porque você está com medo daquilo que as pessoas estão dizendo? Discípulo verdadeiro se preocupa. Aquele jovem não se preocupou. Aquele jovem não se preocupou de experimentar esse milagre e de compartilhar. Ele foi questionado, ele não ficou se esquivando para dizer. Ele enfrentou aqueles fariseus, aqueles religiosos, dizendo: olha, é engraçado, vocês estão dizendo que ele não é Deus, ou que ele não é Messias, ou que ele não é um profeta, ou que ele é um pecador, que ele é um impostor, mas engraçado, nós sabemos que Deus só faz isso através de pessoas que temem a Ele. Ele não se esquivou, ele foi ousado. E quando ele encontrou Jesus e reconheceu Jesus, ele o adorou. Você tem aberto os seus olhos, tem adorado a Jesus como ele merece ser adorado? É assim que você tem se relacionado com Jesus? Onde você tem reconhecido a presença de Cristo em sua vida? Como você tem feito isso? Lá na sua família, nos seus familiares, você tem demonstrado adoração, as pessoas percebem e reconhecem em você um verdadeiro adorador? Aquele que, quando está perto, está sempre agradecendo a Deus, está sempre tendo atitudes de louvor ao Senhor? Lá no seu trabalho, quando você dá tudo de si, quando você faz o seu melhor no seu trabalho, você honra a Deus com isso que você faz? Lá nos seus negócios, quando você não abre mão de ser honesto, de ser íntegro naquilo que você faz, você está honrando a Deus com os seus negócios, ou você é daquele que dá o jeitinho brasileiro? Nós precisamos honrar e adorar Jesus, e as pessoas precisam reconhecer em nós, por isso precisamos ter uma fé ousada, uma fé que declara que Ele sim é o Senhor e o adora. Mas nós temos uma terceira lição que nós aprendemos com toda essa história de Jesus e com essa cura, com esse movimento que Jesus faz. E a terceira lição que nós aprendemos é que a cegueira da religiosidade nos traz o peso da culpa. Olha o que diz o verso 39. O verso 39 diz assim: disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Sabe? A religiosidade nos cega a tal ponto que não é possível perceber que ela está nos levando para o inferno. Aqueles homens estavam se afastando de Jesus, não tendo uma experiência com Jesus. E eles não estavam desperdiçando a oferta de Jesus para eles de restauração e de salvação. Sabe, quando a gente encontra igrejas onde há muita religiosidade, o diabo fica feliz. Ele não está preocupado em uma igreja que está cheia de gente religiosa. O diabo está preocupado com gente que se relaciona com Jesus e cumpre o chamado dele, que realiza a obra de Deus. Aí ele se preocupa. O diabo não está preocupado se você vem à igreja, entrega seu dízimo, canta no louvor. Agora, você quer incomodar o diabo? Cumpra o seu propósito. Cumpra o seu propósito de vida.
Honre ao Senhor, adore o Senhor, faça discípulos, testemunhe, seja sal, seja luz. Ame as pessoas que estão perto de você. Aí você vai incomodar. O pior é que esses que são hiper religiosos se sentem no direito ainda de cobrar, né? E eles disseram para Jesus: olha, você está dizendo que a gente é pecador também? Nós que somos os grandes conhecedores da Bíblia, nós que sabemos tudo da lei, nós somos mestres da lei, você está dizendo que a gente também é cego? Parece até que Jesus tinha um senso de humor, né? Quando lidava com eles. Mas sabe que triste vai ser? Que triste vai ser naquele dia, quando a gente for nos apresentar, lá no dia do Senhor. E a gente, que Deus nos livre, né, disso, mas de ouvir o que Jesus diz lá em Mateus 7, verso 21 a 23, diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que o quê? Que vem à igreja, apenas aquele que conhece a palavra, apenas aquele que estuda, que cumpre todos os ritos da denominação, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: eu nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Religiosidade não nos leva para o céu. Religiosidade não garante a vida eterna para mim e para você. Nós precisamos de relacionamento singelo, simples, direto com Cristo. O verdadeiro discípulo de Jesus vive a simplicidade e a prática da vida de Cristo. E em sua vida, e só precisa reconhecer aquilo que aquele jovem reconhecia. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Só isso. Você não precisa ser um profundo conhecedor. De novo, não estou dizendo que você não tem que estudar a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia sim. Você tem que conhecer muito da palavra de Deus. Mas isso não é suficiente. Isso precisa trazer vida prática para você. Isso precisa trazer em você o sentimento, exatamente esse sentimento: olha, eu não sei nem te explicar o que Jesus fez na minha vida. Eu só sei te dizer que eu era cego e agora eu enxergo. O que Jesus fez na sua vida? É isso que você precisa testemunhar. É isso que as pessoas precisam ver em você. É isso que você precisa mostrar. É isso que Jesus vai usar e Deus vai usar para que abra os olhos daquelas pessoas que estão perto de você. A simplicidade do que Jesus fez na sua vida. Eu era cego e agora eu vejo. Isso sim é um testemunho de vida transformada. Isso sim é um testemunho daqueles que tiveram seus olhos abertos. E a minha pergunta para você nessa noite, você que está assistindo a gente, você que está aqui, seus olhos ainda estão abertos? Ou melhor, seus olhos ainda estão fechados? Ou você já teve os seus olhos abertos? De uma maneira muito estranha, talvez. Talvez tão estranha quanto aquela maneira que o Jesus fez com aquele jovem. Com saliva e terra. Mas que foi o suficiente. Porque pela fé dele, ele foi lá, ele se lavou, e ele teve os seus olhos abertos. Eu queria que você abaixasse a tua cabeça. Eu queria que você refletisse em algumas decisões que você precisa tomar. E a primeira decisão que eu quero que você reflita é se você decide reconhecer e se arrepender da sua soberba espiritual. Você decide reconhecer que, na verdade, até agora, você está vivendo muito mais como um religioso do que como um verdadeiro discípulo de Jesus. Talvez seja essa noite que você vai se arrepender. Dizer: Senhor, eu quero que meus olhos sejam abertos. Eu quero sim enxergar. Eu quero
abrir mão da minha soberba espiritual. Uma outra decisão, você decide não mais permitir que a sua religiosidade te afaste de Cristo. Você decide se envolver com Jesus de maneira que ele vai ser o mais importante, mesmo que isso faça com que você tenha que diminuir o seu ritmo de envolvimento eclesiástico. Mas eu quero Jesus, eu quero me relacionar com esse Jesus. Eu quero ser muito mais praticante do que mero conhecedor da palavra. Você decide viver com liberdade, viver a liberdade que Jesus te oferece. Jesus quer curar você, ele quer abrir seus olhos, ele quer te dar liberdade. Você quer viver essa plena liberdade? Deixe Jesus ministrar no seu coração. Deixe Jesus abrir seus olhos. E o mais importante, e a decisão mais importante que você precisa tomar. Você decide reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados e entregar por completo a sua vida a Jesus, aceitando como Senhor e como Salvador. Decisões importantes que você precisa tomar, que eu preciso tomar. Decisões que somente Jesus pode transformar. Decisões que só Ele pode consolidar. Desde que você permita o extraordinário dele acontecer na tua vida. Desde que você permita que Ele abra os seus olhos. Desde que você permita que a mera religiosidade não te cegue. Mas que você reconheça esse Senhor, esse Jesus, como teu verdadeiro Senhor e Salvador. Eu tenho um desafio para você que está aí na internet, para você que está aqui. Se você quer viver isso, fique de pé e fala: Senhor, eu tenho vivido sim, eu tenho buscado, eu não tenho sido só mero religioso, mas eu quero a partir de hoje reforçar ainda mais, assumir um compromisso ainda maior com o Senhor. Eu quero a partir de hoje me dedicar muito mais num relacionamento com o Senhor do que simplesmente com um mero rito, um mero contato religioso, com um mero frequentador de igreja, mero participante das atividades da igreja. Eu quero sim ser ainda mais, ter ainda mais contato contigo. Amém. Ter um relacionamento ainda mais profundo com o Senhor. Eu quero que você fique de pé. E você que está nos assistindo, comente aí no chat. Eu quero me aproximar mais de Jesus. Eu quero sim estar muito mais conectado com Ele. Eu quero que Ele abra meus olhos. Então fique de pé. Dizendo: Deus, eu quero. Eu quero sim me relacionar mais com esse Jesus. Eu quero servi-lo. Eu quero me dedicar a Ele. Eu quero dedicar a minha vida, os meus dons, as minhas habilidades, aquilo tudo que eu tenho. Eu quero servir. Eu quero que Ele use muito mais do que eu tenho. Eu quero que Ele me leve a um nível onde eu nunca pude experimentar. Mas eu quero sim que Ele abra os meus olhos para chegar muito além daquilo que eu posso ver. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações, muito obrigado porque o Senhor é aquele que de uma maneira às vezes não muito convencional, de uma maneira às vezes estranha aos nossos olhos, mas o Senhor é aquele que traz cura, que traz restauração, que abre a nossa mente, que abre os nossos olhos, e é isso, Senhor, nós queremos enxergar. Nós queremos não mais viver na mera religiosidade, nós não queremos viver mais no mero rito, na mera participação, no mero envolvimento humano. Nós queremos algo sobrenatural do Senhor, nós queremos experimentar o milagre do Senhor. Mas de maneira muito simples, dizer para as pessoas: sabe, eu não sei direito o que aconteceu. Eu só sei que eu era cego, e agora eu vejo. E que esse testemunho simples, mas de algo tão profundo, tão tremendo que o Senhor pode fazer em nós, seja impacto na vida das pessoas. Que nós possamos sim, com ousadia, desenvolver uma fé genuína, uma fé de verdadeiro adorador ao Senhor. Nós queremos sim ser verdadeiros amigos do Senhor, amigos que se relacionam muito próximo, amigos que conhecem um coração do outro,
amigos que conhecem sim a intimidade um do outro. É essa amizade que queremos desenvolver com o Senhor. Abre os nossos olhos, Deus, para vivermos essa intimidade, essa amizade contigo. Assim nós oramos em nome de Jesus.